Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Urologista Responde. É um podcast que traz informação sobre saúde de maneira descomplicada e assuntos extremamente importantes. E hoje nós estamos com um time super de peso e vai ser um episódio muito diferente, a nossa edição especial. Trouxe uma queridíssima que eu estou realmente muito encantada para a gente falar sobre o tema disfunções sexuais. Além de Dr. Ricardo e Dr. Augusto, que são os nossos especialistas aqui do Urologista Responde, a gente hoje conta com a presença ilustre. Gente, eu estou realmente muito lisonjeada, muito honrada. Doutora Carla Calil, ela que é ginecologista, mastologista e sexóloga. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Olá, obrigada. Vamos começar então, né? Porque esse tema promete. Ela disse aqui, ela falou assim, olha, eles estão preparados? Eu falei, não sei, a gente prepara eles no decorrer. Tudo bem com vocês, doutores? Seja mais uma vez muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Carla, Guto. Então, a gente trouxe esse modelo, né, de edição especial justamente para trazer convidados, pessoas que venham, né, acrescentar e a gente aprender junto também, né? E começando aí com a doutora Carla, que é uma expert nesse assunto, muito atuante, inclusive, nas redes sociais, tem canal de YouTube também. Então, acho que vai ser uma conversa, né, bastante legal, né, na nossa dinâmica aqui, de ser uma conversa mais leve, informal, descontraída, trazendo, né, inclusive trazendo leveza para esse tema que às vezes é carregado de muitos tabus. E com ela, então, vai ser excelente. É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Na verdade, nós estamos aqui hoje para descomplicar um tema cheio de paradigmas, cheio de tabus, né? E a Carlinha é uma amiga querida nossa e é bom tê-la de volta, ainda mais nesse programa de hoje. Pronto, eu quero lembrar vocês que a gente está com o QR Code na tela, né, do nosso apoiador e patrocinador, a empresa Saúde Conecta, que é uma empresa que trabalha como concierge médico, especialmente dos médicos Dr. Ricardo e Dr. Augusto. Então, se você apontar aí o QR Code, o seu celular para o QR Code, você vai conseguir ser direcionado para as marcações de consultas. Esse foi um pedido, inclusive, de vocês que nos assistem, porque às vezes querem, né, encontrá-los para marcar, enfim, uma consulta, e a gente trouxe essa ferramenta. Então, vocês, caso não queiram marcar agora, vocês podem apontar aí e já fazer o agendamento aí no seu celular para, de repente, uma futura necessidade. Nosso episódio hoje a gente vai dividir em 3 blocos, então a gente vai trazer aqui falando sobre como entender o que é as disfunções, né? Quais são os tipos, como você pode prevenir ou, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Agora, eu quero passar a palavra para a doutora Carla, eu quero que ela se apresente, que ela fale da experiência dela, só para vocês entenderem como vai ser muito legal aqui o episódio de hoje. Fique à vontade, doutora. A mesa, o podcast é todo seu. Olá, meu nome é Carla Calil, né? Eu sou médica, ginecologista e sexóloga. E eu trabalho hoje com mulheres, trabalho com o público LGBT e trabalho com o público masculino. Eu sou consultora técnica, né, de um portal chamado Escola para Homem, junto com minha sócia, né, e minha amiga Aline Castelo Branco, onde a gente tem 1 milhão de seguidores e a gente faz, né, atendimento, né, presencial, faz à distância, né? A gente já está em vários países, né? Portugal, na Europa quase toda, aqui também no Brasil a gente atende o Brasil quase todo e por aí vai. E hoje, né, Augusto, assim, um amigo de muitas datas, né? Tá certo que ele é mais velho, mas aí ele, difícil achar alguém mais velho. Me Me chamou para vir aqui, mas ele é amigo, mas assim, é amigo mais velho. E aí ele me chamou para vir aqui, né, para falar sobre disfunção sexual. E aí eu venho, né, com um dado, né, que já que eles são urologistas, né? Eu sou a única gineco aqui para defender o público feminino logo. Aqui não tem isso, não. Aqui não tem isso de gênero, não. Aquilo que a gente precisa saber, né? A Organização Mundial de Saúde deixou recentemente, né, que a gente tem, né, para esse ano de 2025, 322 milhões de homens vão apresentar algum nível de disfunção, principalmente a disfunção erétil. E aí a gente fica, né? Por que esses homens vão ficar, né, bufa fria, né? Do nada. Por quê? Por que eles vão ficar assim, né? Então, eu também digo, né, por parte das mulheres, porque quando você tem um relacionamento,
Na mulher, a principal causa de desejo sexual, de disfunção sexual, é a anorgasmia. O pessoal fala, estou com desejo sexual diminuído, mas não é. Esse é uma consequência, o desejo sexual hipoativo, ele é uma consequência de uma anorgasmia secundária. Aquela paciente que já teve um orgasmo e agora está no relacionamento, ou seja, pelo fenômeno do casamento, que a gente chama tecnicamente entre fenômeno da habituação, ou por alguma mudança no comportamento desse casal. Porque a sexualidade, de um tempo para cá, ela mudou muito. Então, assim, é relacionamento aberto, é relacionamento de telefone que o povo vê, pega a intimidade. Antigamente, você conversava aquilo, se quisesse, era os dois, né, em 4 paredes. Hoje tem o celular, tem a internet, tem um negócio que diga de rádio, né, não sei como é que funciona, um negócio que um telefone que nem linha tem, que você pode falar as coisas e o pessoal nem sabe para onde que vai por onda de rádio. Então, a sexualidade hoje está muito aberta. E a gente tem os casos, né, daquelas pessoas, né, que antes se relacionavam com homem, depois se relaciona com mulher, ou aquele casamento que é um trisal, né, que você tem um relacionamento um homem e 2 mulheres, uma mulher e 2 homens. Isso sem falar também naquele outro tipo, né, das pacientes que são assexuadas, que eu tenho algumas, né, e tenho um contato com esse público. Então, esse termo hoje, né, disfunção sexual, eu digo, né, ele não é um termo hoje muito bem assim adequado. Por quê? Porque o contexto, né? Hoje, assim, um relacionamento, tipo assim, eu e Augusto, eu tenho os meus problemas, eles têm os problemas deles, só que a gente tem que tratar o casal, o que é o meu problema em comum com o dele. Perfeito. Porque se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou pegar o nosso problema junto e conseguir dar um up? Não tem como. Então, assim, não tenho um prazer com o meu marido. A gente tem que consertar isso. Primeira coisa, você tem prazer com um vibrador, você tem prazer sozinha? Tenho. Então, o relacionamento está aqui. Então, o problema não é seu, é o problema casal, nosso. Sim. A mesma coisa funciona, né? Da parte masculina, por exemplo, né? A gente sabe que homens traídos, depois, ele fica bufa-fria para sempre, porque ele teve um trauma, uma decepção. E para ele conseguir colocar todo o ego dele, né? Colocar a autoestima dele nessa bufa-fria de novo, né? Nesse pênis, o negócio vai ser complicado. Porque ele disse, eu não satisfiz ninguém, né? Não sei dar um jeito numa mulher, como é que funciona? E hoje, o que acontece? Com essa desmistificação do sexo, existe o sexo da penetração, o sexo oral e o sexo psicológico. Aí a paciente tem o conceito do sexo psicológico, namoradinho, abraçar, que a gente chama de preliminar. Aí vem os homens que não querem fazer sexo oral. Mas não quer fazer sexo oral. A gente fez até um curso recentemente, né, sobre sexo oral para homens. E assim, vendeu horrores. Porque o homem diz, quem é que vai ensinar? O homem, ele sabe bater punheta, pô. Isso aí ele já aprendeu desde quando nasceu. Ele já sabe. É cultural. Ele não quer. Ele não aprendeu, né? A fazer sexo oral em ninguém. Então, tanto que a gente brinca, né? Eu e a Aline, a gente brinca sempre, né? Como que você vai ser melhor do que a mão dele? Nunca, né, meu filho? Você já conhece essa mão há quantos anos, Augusto? 50. Pois é, 50 anos. Sabe o ritmo que já quer. Sabe o ritmo, já sabe ritmo, pressão. Aí você chegou agora na casinha, você vai dizer, vou competir com 50 anos? Não vai competir com 50 anos, né? Não vai. Agora, nesse sentido, foi até interessante você falar, Carla, que recentemente, inclusive, eu atendi um paciente que ele veio com a queixa de que ele realmente não estava mais tendo prazer com a esposa. E, assim, entrando na conversa com ele me falou que ele tinha recém passado por uma experiência de uma casa de swing. E ele falou, cara, depois daquilo ali eu não consigo mais me adequar a um relacionamento. Ele não foi com a esposa, né, para a casa de swing, ele foi com uma outra parceira. E ele falou, cara, hoje em dia eu não consigo mais sentir tesão num relacionamento, entre aspas, comum. Ele e uma outra pessoa. Ou seja, ele precisa de mais pessoas, porque ele gostou daquela experiência. Isso, e para ele agora... Ele novo, né? O novo do sexo é muito bom. Depois ele... Cai na mesmice. Cai na mesmice, ele vai procurar outra coisa. Por isso que vai aquele conceito inicial que eu falei. Essa pessoa, com certeza, ele não está bem com a sexualidade dele. Então, assim, se ele estiver bem com a sexualidade dele, ele vai passar por isso daí, vai achar legal, mas ele também vai conseguir ter relação com a mulher dele. E com a mulher e com outra, né? Mas, assim, se ele não estiver bem com ele mesmo, não vai ter nada dele. Vai começar isso aí, depois ele vai querer outra coisa, depois vai partir para outra, depois vai partir para outra, depois vai partir para outra coisa. São questões psicológicas. Eu acho que isso que Carla falou é importante, porque é o autoconhecimento. Você tem um autoconhecimento do seu corpo, seja homem ou mulher,
ou seja, de qualquer gênero, isso é importantíssimo. Porque você sabe aonde você pode ir, você se conhece. O problema que você tiver, você sabe. Né? Então, é por isso que a maioria das mulheres, né, tem anorgasmia, né? Porque ela não se conhece. Aí você pergunta, você já se masturbou? Não, nunca. Por quê? Porque culturalmente a mulher não é talhada para isso, o homem é. Pelo contrário, o pai estimula o homem a fazer isso. Ele tá lá no banheiro, fazendo o quê? Não, deixa ele lá. E veta totalmente a mulher não, a mulher não totalmente. tem isso. E a mulher veta totalmente. Então, assim, isso é uma coisa cultural, que isso vem quebrando esses paradigmas. Então, a mulher precisa se autoconhecer. Eu tive várias experiências, algumas experiências de mulheres que não se conheciam, outras que se conheciam muito bem. Então, o orgasmo, para aquelas que se conhecem, é muito fácil. É muito fácil. E o homem também, culturalmente, tem essa ideia de que só a penetração resolve. E, pelo contrário, você consegue dar um orgasmo para a mulher sem penetrar. E eu posso... coisas preliminares. Exatamente. Né? E eu vou dizer... Perfeito. E, inclusive, eu vou dar assim... Eu não sou médica, e eu seria uma paciente, por exemplo, de vocês, e vou te falar, muitas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo somente com a penetração. E tem muitos homens, inclusive, que criticam isso e às vezes acham que não conseguem, acham que é um problema com ele. E muitas vezes não é. Isso é falta, muitas vezes, de conhecer. E eu sempre falo para minhas amigas, eu acho que é melhor você dizer o caminho para o homem do que deixar ele descobrir. E agora, você só pode dizer o caminho quando você sabe qual é o caminho. Né? Exatamente, isso é importante. Eu tive parceiras que só tinham orgasmo no sexo oral. E tinha outras que, não, eu só gosto desse jeito. Não, mas não, só chego no orgasmo assim. Eu digo, lá no consultório, eu digo sempre, né? Aí a paciente fala assim, doutora, porque eu não tenho vontade de ter relação. Aí eu falei, qual é o seu principal órgão sexual? Aí ela fala, é o clitóris. Aí eu falei, não, é seu ouvido. Fale pro seu marido que eu mandei dizer para ele que seu órgão sexual é o ouvido. Perfeito. Aí tem umas que eu falo, né? Ou você também pode ter um xerecard, né? Dá para ajudar. Ninguém tem nada contra, né? Então, depende da paciente. Mas tem umas, né, que precisam desse argumento. Tem outras, né, que o ouvido faz muito bem, que é a maioria do meu público. Mas eu também tenho outro tipo. Mas, para mim, o órgão principal é o ouvido. Aquele homem que não fala nada, né? Que só chega em casa, reclama de tudo. É um relacionamento que não vai para frente. Sexo calado. Tem homem que não... É horrível. Assim, ele quer que a mulher grite e fale, enfim. Mas ele é o tempo inteiro calado. Então, assim... Isso é cultural novamente. É cultural novamente. Né? A mulher, porque, entre aspas, é o sexo frágil, que hoje em dia já é o contrário. Mas isso, culturalmente, foi desenhado ao longo da história. É isso aí. Então, a mulher, ela pode gritar, ela pode xingar. O homem não. O homem tem que ficar calado. Isso aí é uma coisa que a gente tem que quebrar. E tem que quebrar esse paradigma. É muito gostoso os dois gritarem, os dois xingarem juntos. Exatamente. E lembrando, né, que o tripé, né, do orgasmo é a conexão íntima, sim, a conexão afetiva, aí afetiva, né, a gente ter o afeto, e a emotiva, né? Então, esse é o grande tripé, né? Perfeito. Então, a emoção, a afetividade e a intimidade. Perfeito. Isso daí, sem isso, não tem. E eu lembro, né, de um conceito básico, né, do Dr. Ricardo Cavalcante e Mabel, né, que escreveram o primeiro livro de disfunção sexual, que diz que um relacionamento, para ir para frente, só precisam de dois argumentos, né, que são dois sentimentos. Um é respeito e o segundo é admiração. Se você tem isso, você está bem com você mesmo, está bem com o que você sente pelo seu parceiro e você leva qualquer relacionamento para frente. Se não tem respeito e não tem admiração, isso daí você consegue respeito, todo mundo tem que ter. E admiração é o ouvido que conquista. É os atos, né? É o que você mostra no dia a dia. Isso daí é o que faz um relacionamento, a paciente não ter anorgasmia, a paciente não ter, né? Aquela paciente que confia, que você sente que ela é respeitada, essa paciente não tem problema. Não vem aqui. Existe aquela paciente que é o que Augusto falou, né? Antigamente era cultural. Hoje, eu brinco muito, eu não sei, né? Teve um cara, né? Que eu não vou fazer aqui divulgação, né? De
nada de ninguém, mas teve um cara que quando lançou na primeira G Magazine, ele tinha uma revista que a parte do pênis dele virava assim 3 folhas. Aí eu comprei 2 exemplares e deixei lá no consultório. Aí eu tinha umas senhorinhas que iam lá, né, porque tinham câncer de mama, olhavam aquilo ali, ficavam, né, com um olho desse tamanho assim me olhando. Aí eu falei, o que foi, mãe? Ela, não, eu vim aqui. Esqueci até o que vinha fazer lá. Aí olhava assim pra mim e falava assim, eu falava, tá tudo bem? E ela, eu posso fazer uma pergunta pra você? Eu digo, pode. Aquela revista que tá ali na recepção, é verdade? É verdade o tamanho? É. Aí eu falava assim, eu não conheço, mas eu acho que é, né? Sei lá, né? Ele falou, te assustou? Foi ela. Eu nunca vi um negócio desse, daquele tamanho, doutor. Eu falei, nem eu, mas deve ser coisa de mentirosa. E ela, ainda bem. Por quê, né? Então, assim, né? E era aquelas pacientes que casaram virgem, tiveram só um relacionamento, que hoje está mudando. Né? Hoje, as pacientes, elas conhecem o corpo, a paciente, né, se manipula. Tanto isso que a gente hoje, né? Não sei se os meninos, né? Os meninos, vou contar com o Augusto, que é mais velho. Os meninos, não sei se você sabe, hoje a gente tem um lançamento do mercado, né, de um coletor vaginal, e que a paciente precisa colocar ele dentro da vagina. Então, isso daí melhorou muito o autoconhecimento, né? Porque a paciente achava que colocava aquilo ali e que ia sair pela boca, sim, né? Que ia sumir ali. Ia sumir lá dentro, né? E que o mesmo conceito, né? Que virgem não usa absorvente interno, né? Tinha uns conceitos que hoje a gente sabe que foram quebrados graças à internet. Então, antigamente, né, a paciente dizia, doutora, botei o dedo na minha vagina. Eu falei, foi mesmo? E aí? Achou o que lá dentro? Ela, nada. Eu falei, então coisa normal, né? Mas ela, assim, vinham me contar com todo aquele, tipo assim, né? Não foi nada demais. Então, mas é isso que tem que ser feito, né? Porque não é nada demais. A gente tem que exatamente fazer isso. Isso tem que ser o dia a dia. Né? Não é uma coisa assim, né? Uma coisa atípica, uma exceção. Isso tem que ser no dia a dia. Isso tem que ser divulgado, né? Porque as mulheres precisam estar nessa sintonia. Agora a gente só faltou o coloprocto, né? Porque a gente também pode divulgar no dia que o pessoal quiser colocar o dedo. Né? Aí faltou o proctologista, né? O que a gente vai chamar? Tem que falar isso aí é uma outra seara, né? É outra seara, Agora, você, Carla, no começo você falou, né, que citou, inclusive, uma incidência, né, de mais de 300 milhões de casos de disfunções sexuais. Você, na sua prática diária, na sua rotina, o que é que você pega mais de tanto mulheres quanto homens, né? Você já falou de anorgasmia. Mulher é anorgasmia, né? Ela chega lá queixando de desejo sexual hipoativo, mas quando você vai ver a causa... Desmiúça é a anorgasmia secundária. E o homem é EDE, né? É disfunção erétil. É disfunção erétil. Aí, assim, tem as disfunções eréteis e tem também, hoje, tudo é marketing, né? Então, assim, a bioplastia, ela tem ganhado muito espaço. Sim. Então, todo mundo quer esse pinto que vira, né? A gente recentemente teve, inclusive, todo mundo quer esse pinto que vira a página. 6 páginas. 6 páginas de revista. Aí você não sabe nem onde é que cabe, né? Ou até que engrossa, né? Ou até que engrossa. Fica igual uma tora. Uma tora, né? E assim, né? Inclusive, achando que isso vai resolver o problema. Achando que vai resolver, que não resolve nada, que a gente sabe. Então, hoje, a maioria dos pacientes... E assim, homem é muito mais direto para falar as coisas do que mulher. Se você olhar, homem fala assim, meu pau não sobe. Aí mulher, ela chega assim pra você e fala assim, ai, doutora, acho que meu casamento não tá bom. Aí quando você vai ouvir Faz uma volta pra três você consultas, aí você vai descobrir que ela foi traída, sabe? Ela não chega lá contando o que ela vai. Então, assim, o comportamento masculino é muito diferente do feminino. Sim. E até em relação à sexualidade. Tanto que eu digo, né, que homem não tem tabu. Mulher é cheia de tabu, cheia de preconceito, mesmo com esse... avançar, né? Do século que a gente está, e tudo muito livre, tudo muito aberto. A gente julga demais, doutora. Inclusive a colega, inclusive, sabe? Uma mulher, já, às vezes, julga a outra mulher. Mas é isso que eu digo, né? A paciente fala assim, doutora, eu tô com HPV, eu vou contar para quem? Eu falei, para quem? Para mim, para você, não sei mais. Ninguém sabe isso. E eu não vou contar para ninguém. Eu digo... Você fica contando o dia que você lava todo mundo, né? Você toma banho, você passa lá, você lava, você conta? Não, eu falei, então só eu e você, eu vou resolver e você vai ficar aí. E eu não vou contar para meu marido. Eu falei, não, sabe por quê? Porque ele vai dizer que foi você que passou para ele, que foi você que não sei o quê, que pegou na rua. Então, assim, né? A gente precisa ter a nossa individualidade. Perfeito. E isso daí, a gente sempre tem que resolver. É aquilo que eu volto desde o início. Se você não estiver de bem com você mesma, você estiver bem com você mesmo, não tem como o terceiro, que é o relacionamento, tá bem.
Então, E hoje em dia você vê muito, nesse sentido de estar bem com você mesmo, muito caso de a causa da disfunção sexual ser, na verdade, uma, entre aspas, aí, má identificação de gênero? Não. O que eu vejo é, assim, de homem, né? Traição, do ponto de vista que o homem ainda ali... Antigamente, só a mulher podia ser traída, né? Aí agora os homens estão passando por esse percalço da traição. A revolução da traição. E a outra coisa também que tem é... As mulheres estão muito... Eu não vou dizer que estão muito, né? Estão empoderadas e ela está mais exigente. Então, antes ela aceitava qualquer coisa, né? Uma penetraçãozinha ali, ela gostei, fingia. Hoje não. Hoje ela, bora... Pra cá, vale não sei o quê, né? E ela bota fogo no parquinho, literalmente. Ela dita as regras. Ela dita as regras. É assim, aí ele fica atordoado, né? Ele aí tem uns que gostam, né? E tem outros. Por isso que, assim, você sabe que o consumo, né, de pílula, né, para impotência, só aumenta todo dia, né? Viagra, né? Desde o Viagra só aumenta, porque o homem quer satisfazer a mulher de qualquer jeito. Só que ele quer satisfazer a mulher porque agora, antes, ele só estava preocupado na satisfação dele. Ele não era cobrado para isso. Ele não era cobrado. Exatamente. Só que agora eu chego para Danilo e falo, ó, fulano de tal é ruim de cama. Porque agora eu posso falar, porque antigamente eu não podia contar nada. E aí eu conto. O fulano de tal é PP ou PF, ou o pinto é pequeno ou o pinto é fino. Você conta, olha, expõe a realidade nua e crua. E aí o povo já não quer mais saber. Ou é PP ou é PF. Tanto que assim, né? Tem gente que eu conheço, né, do mundo, do meio, né? Que aí chega pra mim, eu já vejo na testa assim, PF, que já me contaram. Ou se não, PP, eu já ando no shopping, já digo, já sei rótulo de todo mundo. Tudo. Já rotula todo. Sensacional. Porque eu já sei quem é quem. Então... Mas isso mudou, Carlinha, de anos para cá. De anos pra cá. Antigamente, na época de nossas avós, até nossas mães, não era assim. Não era assim, não. Hoje em dia, vocês ditam as regras e, assim, tem homens que aceitam isso, tem homens que ficam perdidos. Perdidos, né? Então, vocês fazem questão de ter orgasmo, vocês hoje... De ter um sexo de qualidade. Bilateral, né? Que é tem homem que encara isso como uma afronta, né? O sexo do relacionamento. Sim. Isso. Porque antigamente era o sexo masculino. Era o prazer masculino. Você era para satisfazer o seu parceiro. Hoje não tem isso mais. Não existe mais, né? Tirando aqui algumas exceções religiosas, etc. Isso. Né? A gente não vai entrar no mérito, mas hoje em dia a mulher, ela além de se autoconhecer mais, ela está mais exigente, está mais empoderada. Então o homem precisa ter esse dinamismo e saber que isso é uma verdade, que isso não tem volta, entendeu? E a mulher fica mais exigente mesmo. Ele precisa ter artifícios de satisfazer a parceira. Então parem de se preocupar com o tamanho do seu pinto, não é isso, doutora? Assim, exatamente. Ou com a espessura dele. E vá trabalhar, procurar fazer um curso de como fazer um sexo oral melhor. Não importa o tamanho da varinha, assim, a mágica que a varinha faz. Isso aí é básico. Isso é básico. E só assim, voltando um pouquinho para a parte mais técnica, né? A disfunção sexual erétil, já que Carla falou que é o que é mais procurado no consultório dela, como sexóloga, a gente tem que dividir inicialmente em dois grandes grupos, né? Aquela psicogênica e aquela orgânica, né? Então, a psicogênica entra aí, geralmente são homens que estão começando a vida sexual agora, são homens que têm múltiplas parceiras ou parceiros, né? São aqueles homens ansiosos, estressados, que querem... Que tem uma cobrança no trabalho muito grande no trabalho ou até na mesmo vida, afetivamente, né? É. Então, ele tem que ter aquela performance, porque na cabeça dele só presta assim. Então, é claro que, como dizem aí, né? O nosso brinquedo é de armar, o de vocês é de abrir. Né? Então, a gente precisa armar o brinquedo. E para armar esse brinquedo, pai, você tem que fazer muito exercício, entendeu? Então, você precisa estar bem com você e você precisa saber... Exercício tem que fazer para todo mundo, porque mesmo o nosso seno de abrir, ele tem que ser movimentado. Então, precisamos exercitar também a musculatura pélvica. Então... Isso é outra coisa. Agora, você tocou no assunto. É muito chato você ter uma parceira que só abre e não fica parada. É a mesma coisa do homem que está lá na relação e não fala nada. Pois é. Se você não tem um remeleixo, não é legal. Vocês perceberam aqui que é o seguinte, né? É o embate. Um fala, a gente fala... Você não acha não, Ricardo, isso aí? E aí já doutor Augusto já começou a se soltar aqui. Mas ela trouxe um tema bacana, porque isso aí é negócio de abrir, mas abrir e não mexer não adianta nada. Tanto que a gente tem, né, o pompoarismo, né, que é esse nome, né, que todo mundo conhece, são técnicas milenares e que
exercício para a musculatura íntima. Isso daí tem que ser feito. Então, assim, eu digo, a gente está aqui, né? Eu estou aqui, eu já estou contraindo meu músculo, né? Agora, o que é que eu vou fazer com ele depois daqui, eu não sei, né? Porque eu vou ter que trabalhar, vai ter que trabalhar. Mas o certo é, se você aproveita, né, a musculação para o tempo que você tem livre, né? Para você fazer a contração no carro, pode ser, né? Qualquer hora, mas você tem que ter essa disciplina, porque a musculatura é como se fosse academia, né? Todos os músculos do nosso organismo têm que ser exercitados. Trabalhados. Então, você tem que aproveitar para fazer isso. Eu não sei se você sabe, né? Mas a gente também tem o exercício da musculatura oral, né? Então, quando a gente tenta, né? A gente tem que fazer os exercícios da boca, né? Para poder fazer as coisas direito. Não sei, você faz alguns exercícios da boca? Eu faço na minha parceira. Mas você não treina num exercício? Claro, óbvio. Se não cansa. Senão você não aguenta ser fadiga. Claro. Aliás, voltando aqui no tema de sexo oral, eu não sei porquê, a maioria dos homens não gosta de fazer. Sexo oral é uma arte. É uma arte. Você saber fazer um bom sexo oral, às vezes você não precisa nem penetrar. A parceira chega no orgasmo só com sexo oral. Isso aí é uma arte. Tem muito homem que acha que é só ficar passando a língua lá e tudo. Não. Você tem que endurecer a língua. Entendeu? Você vai dar o curso? Vai dar o curso aqui agora, viu? Se você me chamar, eu vou. Eu tenho que te chamar, então. Expert em sexo. Na verdade, assim, você sabe, já que você tocou nesse assunto, né? Já que a gente tá falando só de pra homem, te estimular, viu? Existem 3 tipos de língua, você sabe, né? Sei. Você sabe quais são? Não. Aí, ó, viu? Não. Aí, ó. O do homem, né? Existe a língua faca. Certo. A língua que é a lambida de vaca. Essa aí ninguém gosta. Pois é. E o sugador. Só suga. Aí, assim, né? Existe legal. pra você ver, né? Aí todo mundo acha que saber fazer isso tá top. Tudo bufa fria. Tudo bufa fria. É isso mesmo. Então, assim, né? Porque eu sei sugar. Aí eu olho assim, tem gente que liga pra gente, manda mensagem no Zap. Eu queria fazer o curso porque eu já sei sugar. Se você quiser me contratar pra ser monitor. Aí eu olho e falo assim, tá, muito obrigada, mas eu acho que você deve fazer o curso. Aí quando eu mando pra ele o e-book, aí ele, eu acho que eu vou fazer o curso. Aí começa, né, a fazer o curso. Mas então assim, faca, lambida de vaca e o sugador, infelizmente, gato, você tem que melhorar esse seu currículo sexual, porque você tá muito fraquinho. Mas nesse sentido aí, a parceira, existem, tipo assim, aquela pessoa que gosta mais do sugador ou mais da... Ou não, Você já ouviu falar em parque de diversão? Já lembro. Quantos brinquedos tem? Vários. Tá começando a entender, então, né? Você tem uma miscelânea você de tem tudo. um parquinho, você tem que fazer carrinho bate-bate, o tirou a alva, roda gigante. Você fica aí nessa mesmice, meu amigo. Não. Você tem que ensinar pra ele. Tem que fazer um pouco de tudo e você tem que entender a sua parceira. Tem parceiras que não gostam de lambida de vaca. Aliás, a maioria A não maioria. gosta. A maioria não gosta. Faca não gosta, Aquela coisa mole, molhada, não resolve. Então, a maioria gosta de quê? De uma língua dura, firme, que faça maior Mas também não pode ser muito circulares. faca, você sabe, né? Muito faca, machuca. Machuca. Né? Você tá entendido até. 50 anos não é pra qualquer um, né? Você vê, né? Aí você vê o Tá peso velho, da experiente. idade. Aí o peso da idade né? pra você. Então você tem que ter um equilíbrio. Nem faca, nem lambe-lambe, nem sugador. Isso Pois é. é básico. Gente, Já deu uma palhinha do papo curso dela aqui, maravilhoso. né? Exatamente, que papo maravilhoso. Doutora, inclusive, onde é que... qual é o arroba do YouTube de vocês, do canal? Escola para Homens no YouTube e Escola para Homem no Instagram. No Instagram. Perfeito. Gente, sensacional. E o seu é doutora... Carla Calil. Carla Calil. DRA. Perfeito. Muito conteúdo legal. E agora eu quero saber se... Ejaculação precoce. Não, calma, que eu estou intervalo. aqui. Danilo agora já vai Ele agora já colou precoce. Exatamente. Agora é P. Vamos de EP agora. EP é uma Vamos coisa rotina. Vamos lá. Você pega vários EPs. Pois é. Mas antes até, eu queria ouvir um pouquinho, assim, de vocês, né, urologista, como é esse atendimento do homem que chega com essa queixa. Porque a mulher, ela não é tão direta, o homem já é direto. Então, assim, como que vocês lidam com isso e quais são as maiores queixas, né, do consultório com os homens? Bem, primeiro o homem precisa chegar no consultório, né? Sim. Que isso é difícil.
para falar desse tema. Eles vão, às vezes, eles vão falar de outras coisas e no meio da conversa a gente percebe o que é e aí eles são diretos, realmente. Quando você começa a perguntar, eles são mais diretos. Não te interrompendo, mas sabe por que ele não chega? Porque ele é intitulado, ele é rotulado. Então, assim, né? Eu digo que o homem ele não se abre muito com o urologista porque ele acha que na hora que ele estiver na sala de recepção, ele vai ser rotulado. Então... O que é que acontece, né? Eles procuram psicólogos, sexólogos, né? E trazem isso daí, principalmente no mundo digital. Então, assim, né? Eu sempre digo, né, que o urologista, se ele botar uma plataforma, ele se dá bem. Ele se dá bem. Porque eu vejo no consultório, né? Tem uns que mandam assim, a senhora atende online porque eu não queria ir. Ele não quer ser identificado, porque é a arma que ele tem. Sim. É a arma, né? Então, ele não quer... A varinha dele não funciona, ele acha que todo mundo vai ficar sabendo. Imagine o que é que eu vim fazer no consultório do sexólogo, o que é que eu vim ficar fazendo? Porque, assim, a gente sabe que só vai por urologista ou quem tem DST, ou quem tá broxa, ou quem tá com câncer na próstata. Aí você, ou tem DST, você não é velho para ter câncer na próstata. Se o cara é jovem, tá ali. ali. E aí você tá broxa, não tem, já foi excluído, ele já sabe, todo mundo, até a recepcionista já vai olhar para ele e vai dizer... Entendi, senhor. O senhor quer falar com o doutor Augusto. Mas eu te digo que isso tem mudado um pouquinho pra gente. O nosso público antigamente era isso que você falou, realmente. Mas de uns anos para cá, talvez com as plataformas digitais e com a internet, o público vem mais para um preventivo também. No meio do preventivo, ele já fala que o alfa não vem, já te conto. O macho alfa não vem. Não, o alfa não vem, mas aí que tá. Você tá pegando uma geração mais antiga, né? Não, hoje a gente tem muita gente nova alfa. Porque hoje, talvez se ele não for alfa, ele é gay. A sociedade hoje, né? A gente tá muito... Polarizado, né? A palavra é assim, para ficar mais discreto assim, né? O termo. Hoje, o homem não tem na praça, você concorda? Concordo. Não existe. Então, assim, ou ele é um macho alfa, ou ele é aquele que o pessoal vai dizer assim, fulano, acho que fulano corta por dois lados. Você não acha, não, doutora? Porque só o alfa. Antigamente, né, na nossa época, a gente, quando começou, né, tinha um metrosexual. Você ouve alguém falar que hoje... Ninguém ouve mais falar que existe metrosexual. Verdade. Hoje é o homem alfa e aqueles que você não sabe para que lado vai. Então, o macho alfa, ele não vai no consultório. Aquele que está lá no intermédio, né? Ele procura. Mas o alfa, eu duvido que ele vá. Porque os que eu recebo no Zap, no celular, a que a gente recebe, é tudo direto e reto. Não vou. Não quer ser identificado. Né? Não vai. O Saúde Conecta, que é uma empresa que recebe, né, muito, que faz a recepção e cuidado com os pacientes, a gente tem notado um pouco mais de liberdade e tranquilidade. Eles têm relatado, às vezes, com riqueza de detalhes, o que eles querem fazer. Então, tá tendo isso. No online. No chatbot. No chat. Pois é, só. Eles relatam tudo. Ao vivo, realmente, o macho alfa, realmente, a gente não tem recebido, não. Né? Agora, com a estética genital, isso muda um pouquinho. Estética, o homem vem querendo aumentar o pênis, aí também entra outras coisas, né? Ele acha que ele vai fazer o preenchimento, o pênis dele vai aumentar. Isso é uma falácia. Agora eu tenho uma opinião também sobre isso, no seguinte sentido, eu acho que, até que a gente já falou em outros episódios aqui, por exemplo, as mulheres têm o costume de, na infância, adolescência, já irem a um ginecologista, já terem aquela ginecologista, ou ginecologista homem, enfim, de um médico de confiança que acompanha ela durante a vida inteira. A gente não tem isso com o urologista. A gente está começando. A gente incentiva, mas isso é uma cultura que hoje, atualmente, ainda não existe. Mas é porque o homem, até para você levar no médico, já é difícil. Exato. O homem, ele conhece o corpo dele. Ele não precisa de ninguém, né? Mas eu tenho recebido adolescentes, 12, 13 anos, que os pais... os pais agora têm mais começam cuidado. A trazer para você fazer o exame físico do testículo, do pênis, ver a parte de crescimento, falar de ISTs, etc. Entendeu? Então, isso a gente já está recebendo isso. Hoje a gente recebe Esse, talvez, no futuro, seja uma pessoa que tenha mais liberdade para trazer os filhos. Na verdade, assim, a gente que atende mulher, essa hoje é uma preocupação. Então, assim, né, com a liberdade sexual. Então, hoje, né, o medo da mãe que tem um filho é que ele engravide alguém.
Então, ela tenta explicar, o pai explica, mas ela acha que quem santo de casa não faz milagre. E ela fala até comigo e fala assim, doutora, eu preciso levar meu filho no neurologista. Eu falei, porque ele está com alguma coisa? Não, para ver se ele explica como é que usa a camisinha, porque eu já expliquei, mas ele tem que ouvir alguém certo, porque imagine se esse menino engravida alguém, doutora, que está pegando geral. É o que elas me falam. Eu digo, leve mesmo. Agora, a senhora não tem não, porque o do meu marido é fulano de tal, aí é um senhor, né? Aí eu acho que é um pessoal mais jovem, assim, eu acho que ele se entenderia mais, você tem alguém para indicar. Então, eu ouço isso e mando levar. Mas, assim, com o objetivo não de ter acompanhamento, mas para ter essa primeira orientação. Porque o que é que eles acham? Porque hoje, como está tudo escrito na internet, ela diz assim, não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei o que é que ele está assistindo, não sabe o que é que ele está copiando, doutor Google, é melhor levar para uma pessoa que explique direito, entendeu? Agora, vale lembrar que o seguinte... O primeiro contato e a orientação sexual tem que ser feita pelos pais, né? Sempre. Eu pego meu filho, quando ele tinha 12 anos, eu ensinei a ele, peguei uma banana e ensinei como é que você colocava a camisinha. Expliquei o que era uma camisinha, como é que bota, logo como é que tira. Banana. Logo uma banana, mas banana dura, não é mole. Da terra. Da terra, aquela que não é grande. Então, assim, e foi tranquilo o processo. Ele aprendeu, repetiu, ele fez, etc. Eu acho que a iniciação sexual tem que ser feita pelos pais, seja mãe, seja pai, tem que fazer isso aí. O urologista seria para você tirar suas dúvidas e você corroborar o que foi feito em casa. Essa é a ideia. E não deixar tudo a cargo do profissional, mesmo porque o profissional é uma pessoa que ele não conhece. É uma pessoa terceira. Ele tem que ter um contato íntimo primeiro, o pai tem que chegar a explicar, a mãe, falar de ISTs em casa. Isso é uma coisa que a gente não tem na nossa educação infantil. Não tem. Educação financeira a gente não tem. Educação sexual a gente não tem. Entendeu? Então tem vários tabus aí que a gente precisa quebrar isso. E é importante também porque, assim, quando as crianças e adolescentes não têm essa orientação em casa, ele vai buscar de uma outra maneira e pode chegar de uma maneira, assim, devastadora. Às vezes não vai para o urologista, vai para uma outra pessoa que... Exato, exatamente. Internet, enfim. Confusão. E aí, exatamente, dá uma amigos e tal. Doutor Ricardo, eu queria, inclusive, perguntar o seguinte. No seu consultório, você, quando chega, né, obviamente, homens, você acha que eles têm uma dificuldade de falar com a parceira quando ele percebe essa... Sim, com certeza. Alguns culpam a parceira? Ou tem... Todos. Exatamente. Eu ia falar a maioria, mas... Todos acham que o problema está na parceira. Ave Maria, pensa uma coisa que é Que problema. ninguém quer ser o fracassado. Se é pequena, se é grande, você fala... Aí tem uns que falam assim, doutora, minha mulher é pequena, mas é tanto problema, doutora, é tanto problema. Se essa mulher fosse grande, eu falei, pelo amor de Deus. É porque eu já ouvi que a mulher... que eu já ouvi porque a mulher não bota uma lingerie legal, mas ele tem uma cueca que é horrível e furada, né? Mais ou menos. Mas aí que a mulher não procura, mas ele também não procura. Então, eles têm essa dificuldade. É a lei do menor esforço. É muito mais fácil você colocar a culpa na outra pessoa do que se enxergar, né? Só que aí cabe a habilidade da gente na consulta perceber que não. E foi o que a doutora Carla falou, né? O problema, na verdade, na grande maioria das vezes, além de ser multifatorial, é um problema do casal. Uhum. O casal que não está se entendendo, não é um problema de uma pessoa ou outra, né? Uhum. Então, é uma consulta trabalhosa, uma consulta que você tem que... Muito demorada. É uma consulta que você tem que ir ali aos poucos, inferindo algumas mais coisas. Psicólogo Exatamente. a especialidade, Exatamente. Porque, assim, na maioria dos casos, né, me corrija se eu estiver errado, mas as disfunções sexuais, na maioria dos casos, ela é multifatorial. Você não consegue identificar um problema específico ali. É multifatorial. Às vezes passa por problemas... E eu ainda digo, psicoterapia trata 90%. Exatamente. 90%. O remédio é a exclusão. 90% psicoterapia trata. Porque a cabeça do povo hoje, saúde mental, não tem. Não tem. Mas foi bom você falar nisso, Carlinha, porque assim, você consegue até mandar uma mulher fazer psicoterapia. Agora o homem é resistente demais. Ele chega para você, você identifica, fala, olha, é ejaculação precoce? É disfunção erétil? Então você vai ter que fazer isso. Ah, doutor, mas isso aí... Dos 10 que você indica, olha que eu tenho 2, 3 sexólogos e psicólogos que eu mando. 2 e 3, assim, você manda 10, vai um. Vai. 2, no máximo. Porque ele acha que ele vai resolver isso aí. Ele quer uma pílula mágica para resolver. Aí ele quer pílula, ele quer remédio, ele quer uma cirurgia. O rápido, né? O mais prático. Mais prático. Né? Mas e o pior é que essa psicoterapia acaba sendo com um amigo.
Não é com... Que não é um profissional. Que não sabe nada. Que não sabe nada, que dá um... Isso E é muitos E relacionamentos bota a culpa acabam na por causa pessoa. disso, Exatamente. porque não faz psicoterapia, vai levando com a barriga, passam-se os anos, acaba o relacionamento, começa outro e vai ser a mesma coisa. mesma coisa. Então o homem, e aí eu olho para a câmera, o homem precisa saber a importância de procurar um urologista e saber que o urologista é o médico do homem também, principalmente, e ele precisa abordar isso com o homem de forma clara, objetiva e seguir exatamente o conselho do profissional. Se você confia naquele profissional, você precisa conversar com ele, se abrir para ele e seguir o conselho dele. Procure um psicoterapeuta para resolver. 90% dos casos são resolvidos com psicoterapia. Os remédios são paliativos. Né? E observem também o seguinte, muito está na cabeça, seja para disfunção sexual erétil, seja para ejaculação precoce. Né? Esse negócio de ficar injetando coisa no pênis, engrossando, aumentando, isso é tudo balela, marketing. Né? Então a gente precisa repensar isso. Lembrando, se você confiou sua banana, né, para uma pessoa, né, da terra, né, para uma pessoa, lembrando, só Augusto falou. Se você confiou, pode confiar também o seu sentimento, o seu coraçãozinho, abra seu coração para ele, que ele vai te ajudar. E ele, se você confiou a sua banana, ele vai te dizer, procure um psicólogo, um psicoterapeuta, faça o que ele está mandando, um sexólogo, faça o que ele está mandando. Ele entende disso. Entende de botar a camisa, mas também entende dessas coisas, entendeu? Ele sabe disso daí. Eu acho que essa questão de psicoterapia nos homens também é um tabu muito grande. É cultural. É cultural. cultural. Né? Cultural, o homem não procura. Mas por que não procura? Por que não procura? Por que não procura? Primeiro tem a testosterona. Segundo, ele fala que ele é o patriarca da família, que ele é o super-herói. Sempre o homem foi tido como o seu patriarca da família. Hoje em dia, muitas mulheres botam dinheiro em casa. Né? Sim. Hoje a gente está vendo que existe uma mudança nisso. Sim. No formato familiar. Mas antigamente o homem era quem botava dinheiro em casa, era quem fazia toda a manutenção da família. O homem era super-herói, o homem não adoecia. Não chorava. Ah, não, chorar é coisa de mulher, não é coisa de homem. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Sim, muitas. Então, para o homem se abrir para um urologista, né, falar o que ele realmente está sentindo, sair de dentro para... É difícil. É bem difícil. Né? É bem difícil. E se abrir com a parceira, principalmente. Se você não tiver um relacionamento bem assim íntimo, e essa intimidade foi o que a Carla falou, de você se autoconhecer e conhecer o seu parceiro, e vocês terem uma química bacana, não só uma química física, mas uma química psicológica. Perfeito. Se você não entender isso, a afetividade é tudo. Se você não entende isso, você não vai se abrir nem com a parceira, nem com o seu médico. Essa parceria de urologia com ginecologia para ajudar os casais, como que vocês enxergam isso? Assim, como que isso poderia funcionar? A parceria das duas, né? Assim, apesar de conhecer Augusto há muito tempo, a gente não tem assim uma parceria, né? Assim, ele deve ter outros, como ele disse, né? Eu mando para outros sexólogos, né? Eu tenho uma parceria, né, com outros médicos. E assim, como eu faço homem e mulher, eu acabo que dou conta, né? Sim. Mas quando precisa, tipo assim, vou botar uma prótese, que eu vejo que o problema foge da minha ossada, né? Sim. Aí eu pergunto, a maioria das vezes, né? Pergunto, né, quem é que ele já conhece, porque também vou no urologista do meu pai. Ele também tem isso, né? O homem tem, ou senão ele quer um que tipo amigo dele foi. E aí acaba que, quando ele não tem ninguém, a gente até indica. Mas quando ele já tem o urologista dele, porque todo homem já teve uma coceira, um negócio, ele já tem o cara que ele vai procurar. Então, só quando é alguma coisa assim mais específica, né? Tipo assim, a gente que faz DST-AIDS, né? Papiloma, né? Que faz HPV, aí que ele procura. Doutora, o meu médico, acho que ele não entende disso, não. Ele mesmo fala, né? Porque nem sabe se é, que todo entende, mas ele diz, doutora, eu não quero levar nele não, porque ele tem vergonha também. Sim. Então, aí ele fala, me mande para uma pessoa que faça só isso, né? Aí, porque o urologista dele, ele também tem vergonha. Sim. Outra coisa também que você falou, né? Em relação à psicoterapia, que também vale a pena, né, falar. O homem, quando procura, apesar de ser, né, que ele é o provedor, conforme Augusto falou, né? Sabe por que ele não procura? Porque ele é rotulado. Ele acha na cabeça dele que, assim, a mulher... Porque, assim, se você for olhar, 90% dos psicólogos são sexo feminino ou são bissexuais. Sim. Aí ele procura um feminino. Se não for uma mulher retada, ele não vai. Perfeito. Ele não vai. Perfeito. Sabe por quê? Porque ele não vai procurar aquela, porque ele vai dizer,
Essa daí não vai resolver nada. Ou então, sente tipo julgado, assim, né? exato, exatamente. Ele procura uma pessoa retada. Então, assim, se não for, ele não olha. Ele investiga a vida da pessoa mais. Se ele sabe tudo. Ele, quando vai no meu consultório, tem uns que mexem com negócio de internet, sabem tudo. A senhora tem 4 processos. Eu falei, a senhora bateu o carro não sei quando. Eu falei, sim. Caramba. Aí eu falei, sim, e o que é que tem? O senhor vai ir atrás do moço que bateu no meu carro? O senhor vai resolver minha vida ou o senhor veio aqui para o senhor conseguir ter relação de qualidade? O que é que o senhor veio fazer aqui? A paciente sou eu ou é você aqui? Mas sabe da sua vida inteira. Então, Mas aí você diz que quem manda ali é você. Você bota no eixo. você sabe que eu que claro que quem manda sou eu, eu já disse para ele. E é por isso que eles vão. Aí eles vão e dizem assim, e aí também já diz, Essa vai resolver. essa vai resolver meu BO, entendeu? Aí sai de lá feliz. Aí, se você olhar, né, a gente tem, né, vários depoimentos, né, amiga, dos caras, né, falando, poxa, foi a melhor coisa, nem pensei que era isso, ficava gastando dinheiro, milhões com remédio e hoje não preciso mais disso. Mas você entrar nessa cabeça aqui masculina é coisa de outro planeta, amiga, não é coisa fácil, não. Porque mulher, você dá um livro, você lê, ela quer melhorar, mas quando o partner não vai para um lado nem para o outro, fica em cima do muro. Você não muda nunca. É difícil. Ninguém muda ninguém, né? Por isso A pessoa tem que querer mudar. Exatamente. É por isso que muitas mulheres que não se enxergam mais naquele ambiente e que já tentou, às vezes acaba o relacionamento com assim, ó, aqui não tem mais, então eu prefiro me retirar. E aí o homem precisa estar atento, porque a mulher não é chata. É graças ao homem que tem uma mulher que converse. Porque existem mulheres também que não conversam porque não têm a liberdade no casamento e às vezes se separam. Hoje, a maioria toca o terror. Os que eu conheço falam, você não tá assim, isso aqui, não sei o quê. Aí ele fica depressivo, não sei o quê, e também não quer resolver. Porque hoje, né? Ou senão vai lá e fala pro urologista que a mulher é o problema da vida dele. Exatamente. E hoje tem resolução para tudo, né? É só você procurar a pessoa certa e você conversar e se abrir. Então, hoje tem... É o que eu sempre falo. Só não tem solução para a morte. Perfeito. O resto... E agora é o seguinte, disfunção sexual, a ejaculação precoce é uma das... A ejaculação precoce é uma das mais comuns. Mais comuns. Eu vou dizer a você que de todos os homens que falam, que tocam nesse assunto de disfunção sexual, eu vou dizer que 60% é ejaculação precoce, 40% é DE, é disfunção erétil. Porque a ejaculação precoce é outra coisa, que eles não entendem o porquê. E às vezes você indica, porque a gente sabe que o que vai curar é a psicoterapia. Você tem várias coisas, né? Tem gente que bota uma camisinha retardante, tem gente que passa anestésico tópico e não sei o quê. Cuidado só com anestésico tópico, se for usar, tirar depois, senão você vai anestesiar a periquita da parceira. E aí ela não vai sentir nada. Então, muito cuidado com isso. Né? Então, eles acham que isso aí vai melhorar, doutor, eu vou levar, eu vou esperar o tempo. E não fazem o tratamento. De 10 que você manda, um vai para a psicoterapia. E fica assim anos. E os casamentos acabam por isso. Mas assim, a ejaculação precoce não é uma patologia, então. É uma questão psíquica. Ou é patológica? Ela é uma doença. É uma doença. Ela é uma doença. Agora, que tem como origem, né, como causa, como etiologia, a parte psicológica. Né? Aí entra os traumas que ele teve, a ansiedade dele, o perfil dele, a personalidade dele, a cobrança que ele faz dele próprio, o fato dele não se entender, de não se conhecer. Perfeito. Entram aí vários fatores, aí a coisa é multifatorial. Perfeito. Então, a pessoa que tem essa expertise é o sexólogo, é o psicoterapeuta, porque ele vai abordar tudo isso. Tem alguns exercícios de Kegel que a gente faz, até eu mesmo indico. Não sendo, eu não sou sexólogo, né? Mas eu tenho 2 pais psiquiatras, tá? Então eu convivi nesse ambiente, então eu tenho esse olhar diferenciado para a pessoa, o senso de observação, etc. Então eu mesmo falo sobre exercícios de Kegel e tudo, e às vezes resolve. Então ele precisa ter essa procura e procurar a pessoa adequada para isso. Sim. Agora, como identificar a ejaculação precoce? Porque não se tem um tempo específico, né? Não, você tem até assim. Se você pegar um livro texto, você vai ver lá, né, na teoria média do brasileiro e tal. A gente até usa isso, mas assim, a verdade é que ninguém vai ficar na relação olhando para um relógio, né? Sim. Então é tudo uma questão de estimativa. O que a gente usa, na verdade, é se a relação foi prazerosa para os dois. Né? Então a gente usa isso como um parâmetro. Ninguém quer bater um recorde, não é uma maratona, não é isso. Tem que ser uma relação prazerosa para as duas partes, né? E as atrocidades que a gente vê é que muitas vezes
os homens chegam no nosso consultório tendo, assim, passando a vida inteira tendo uma ejaculação precoce, tendo uma relação que não é prazerosa nem para ele, nem para a parceria. E, poxa, a vida inteira foi assim, cara, 30 anos depois ele chega lá no consultório. Nunca procurou, nunca... Isso já acabou o casamento por isso, já acabou várias relações. Então, a gente vê essas atrocidades justamente porque ele não quer identificar que aquilo é um problema ou quer que tenha uma pílula mágica para resolver aquilo ali. Quando a coisa passa por um acompanhamento multifatorial, acompanhamento psicológico, você muitas vezes já identifica o perfil do paciente quando ele começa a falar. Você já viu que uma pessoa que está ali estressada, uma pessoa ansiosa, sabe? Você já sei o que é que esse cara está passando. E também tentar normalizar a coisa, né? Porque, assim, muitas vezes pode ter uma situação acontecido, né? A gente está falando aqui, existe a causa psicológica, mas existem também outras coisas que influenciam. O uso de algumas medicações, o uso de álcool, o uso de drogas, pode influenciar e pode ser uma coisa episódica. Mas quando aquilo compromete a qualidade de vida e quando é frequente, aí sim precisa de intervenção. Em relação à parte da sexologia, né, para ejaculação precoce, o que a gente tem é ginástica íntima, né? A mesma coisa da mulher, né? Pompoarismo, né? Só que no homem é o exercício do músculo púbico-coccígeo. Então, assim, a gente orienta os exercícios de Kegel, né? Que é gel, né? Que não queira falar. E a gente orienta os exercícios e também é aquilo que a gente falou, né? Esse perfil de paciente, ele é muitas vezes o ansioso. Então, é aquele que chega no consultório e fica assim, ó. Ou se não fica cutucando aqui, ou se não rói aqui, ou se não as unhas, né, já são ruídas, ou se não fica na perna, né? Batendo assim, levantando Pega o celular várias vezes. Pega o celular várias vezes. Então, assim, você já descobre o perfil do paciente quando entra, né? A gente que mexe com isso. Então, é aquele paciente que... Não, tem um que fica assim. Aí eu olho para ele, aí de vez em quando eu abuso ele, eu falo assim, tá abotoado errado. Ele... Aí pronto. Acabou com o cara. Aí mexeu com o toque do cara. Não tá não, eu digo, tá assim. Aí ele... Não, ele vai no espelho olhar. Aí eu já abuso ele, né? Aí ele fala, a senhora tá demais hoje. Eu falei, pois é, você já disse pra você parar de se arrumar na minha frente. Se arruma em casa, aqui a gente faz terapia. Mas é isso, o exercício, né, do público-oxígeno e... Porque, na verdade, o exercício, que é essa musculação, nada mais é do que o autoconhecimento. Então, assim, você acha que uma pessoa que é ansiosa, que não sei o que, é aquela pessoa que vai perder tempo fazendo exercício, não perde tempo fazendo exercício, ele quer o remédio para baixar a ansiedade dele. Muitas vezes, né, você dá um antidepressivo, né? Um ansiolítico e melhora. Só que assim, a pessoa vai ficar toda a vida inteira tomando ansiolítico para poder ter uma ereção, não tem condição. Então, assim, ele precisa se tratar. É aquilo. Se ele tem que estar bem com ele mesmo. Perfeito. Aí ele vai ter que fazer terapia. Aí quando chega na terapia, eu falo, vai fazer terapia. Aí ele fala, mas o psicólogo disse que eu tenho que ir pro psiquiatra. Aí eu falo, é mesmo? Aí eu ligo pro psicólogo, ele fala assim, ele não quer fazer a terapia. Ele não quer. Então, assim, são pacientes homens, né, que não querem fazer terapia e muitas vezes, antes de tratar, né, a banana da terra, né, que agora não sei, eles tratam o quê? Eles têm que tratar a cabeça. Então, assim, sem a cabeça não tem como evoluir para nada. A ordem vem daqui de cima. O general é aí. Tem que tratar. E às vezes ele não percebe que tem ejaculação precoce. Às vezes é a parceira que... Não, ele percebe. Ele percebe? Ele percebe, Ele só sabe. que ele fica quieto. Esperando a outra dar o sinal. Tem ejaculações gravíssimas, que você tem ejaculação sem antes tirar da cueca. Da cueca. Ejacula, você não consegue tirar da cueca. E tem outras que você consegue penetrar, de 1, 2, 3 movimentações, ejacula. Tem aqueles que ejaculam na porta. Né? Tem aquele que bota o anel. Você já viu um tal de um anel? O a anel paciente olhou pra mim e falou assim, doutora, ele tem um piercing estranho no pênis. Eu falei, como é, rapaz? Ela, não sei. Um piercing estranho, doutora. Eu nunca vi um piercing daquele jeito. Eu falei, e ele goza rápido? Aí ela goza. Eu falei, é um anel da ejaculação. Aí peguei na internet, pesquisei. Eu já vi na internet. Isso, doutora, é isso. Eu falei, pois é, ele tem problema na cabeça, ó. Ligue a seta, filha. Vai do lado, suma, que esse homem aí tem problema. Você não é psicóloga para poder resolver? Ela é mesmo, doutora. Eu vou sair dessa. E muitos, às vezes, ficam tomando remédios, né? A gente fala assim, ó, eu mando para o psicólogo e eu evito passar remédio. Porque muitos sexólogos e psicólogos, eles querem ver o paciente sem usar nada, faz a terapia, conhece o doente e depois, se aí for liga uma pra coisa você e fala, né? ou então vocês prescrevem. Pois é. Né? Vocês que eu falo, porque você é médica, pode.
né? Mas as psicólogas não podem. Então, Eles ligam. Você prescreve e aí eles usam. Mas assim, como uma forma de ajuda, uma coisa provisória. Mas não só isso. Senão você vai ficar usando remédio a sua vida inteira. E não vai resolver o problema. Então você tem que fazer as duas coisas associadas ou simplesmente a psicoterapia. Perfeito. A gente chegou agora na parte do programa que a gente vai fazer uma dinâmica interativa, tá? Muito legal. É o bate e responde. Eu vou fazer 3 perguntas, uma para cada. E aí a gente vai aqui derrubar, enfim, da forma que vocês quiserem aí. Primeira, doutora Carla. Qual é o principal... Lady first. Qual é o primeiro mito sobre sexualidade feminina que você gostaria de derrubar? Primeiro mito. Pense aí. Eu não tenho orgasmo. Acho que isso aí É isso daí. Eu nunca gozei. Eu chego a olhar assim e falar assim, sério que você trouxe isso aqui, e eu vou te dizer que você tá mentindo? É sério? Então, esse daí não tem jeito, né? Assim, a pessoa, muitas vezes, ela nega que teve, porque hoje ela não tem e mais. Quer achar um culpado, que achar o culpado é muito bom. E até, muitas vezes, ela procura a resposta para tomar uma decisão do que vem do médico. Uhum. Aí, quando você vai, né, desmiuçar ela e diz assim, realmente não tem. Ou se não, a outra... Espera assim, que você normalize aquela situação. Você normaliza aquilo ali. Ou se não, que você diga, vai fazer um exame de laboratório para ver se descobrir, né? Aí não tem exame de laboratório certo, né? Porque tá faltando ouvido. Eu já vi amigas perguntarem assim, se eu senti alguma coisa, mas eu não sei identificar se é orgasmo. Ou então, tipo assim, eu senti mais forte naquela posição ou daquele jeito. Então, acaba, às vezes, não identificando que aquela sensação é o orgasmo. E aí, às vezes, diz que nunca... Mas isso procede. Às vezes, em posições determinadas, você tem orgasmos muito mais intensos. Porque, segundo a escala, né? Porque a mulher pode ter orgasmos múltiplos, né? Então, a gente sabe, né, que isso daí existe e é verdade. Eu ainda sou, né, da corrente antiga, né? Eu sou a favor da corrente da ejaculação feminina. Eu acho que se você trabalhar muito bem a musculatura, você pode ejacular. Então, tem pacientes que dizem, né, doutor, eu nunca ejaculei. Aí eu digo, aí a gente pode exercitar e esse aí eu resolvo. Você vai sair daqui feliz. Agora eu quero um presente. Eu falo sempre pra ela. Mas, porque eu vou botar você pra ejacular igual macho. Aí ela, é mesmo? Meu Deus! Mas... ela tem, né? Porque hoje, né, com essa liberdade, o homem ejacula, ela também quer ejacular. Sim. Então, eu espero, né, que daqui, eu não vou estar mais, né, entre nós aqui, que eu acredito que daqui a mais uns 100 anos, a mulher não vai chegar pra gente no consultório, pro gineco, e vai falar assim, eu não tenho orgasmo. Ela vai chegar e vai dizer, eu não ejaculo. Perfeito. Acho que vamos chegar por aí. Vai ser perceptível ali. Muito bom, muito bom. Se chegar nisso, vai ser ótimo. Muito bom. Chegar. Agora, doutor Ricardo, qual é o maior erro que os homens cometem ao lidar com a disfunção sexual? O maior erro? Sim. Bom, primeiro, o maior erro é não procurar um profissional, né? Seja urologista, gineco, sexóloga, né? Esse é o maior erro. E o segundo que eu diria, digamos que ele consiga startar e procurou um profissional, é ele não se abrir. Foi o que Carla falou, né? Ele não está sujeito a resolver aquele problema dele, né? Ele até pode ir num psicoterapeuta, mas chega lá, ele não está aberto a contar, a conversar sobre isso, contar experiência, compartilhar. Então, assim, não adianta também ele ir em profissional e ficar lá, não, porque o neurologista que me mandou aqui. Sim, mas mandou aqui, sim, me conte aí, o que você está passando? Ah, não, é porque aconteceu uma vez, sabe, aquele cara que... Então não adianta isso. Ele precisa usar essa oportunidade para, de fato, querer resolver o problema dele. E não rotular nada, né? Ninguém tá ali para julgar ninguém, tá? Tem que saber que acontece, disfunções sexuais são comuns, é muito comum se passar por elas. Agora são problemas que têm que ser resolvidos e a conversa e a resolução do problema passa por uma boa conversa também, né? Perfeito. Eu até inverteria um pouquinho essa ordem. Eu acho que você tem um problema, você tem que procurar sua parceira primeiro, falar assim, está acontecendo isso, vamos resolver aqui entre a gente. E você está quase respondendo a pergunta que aí eu vou exato. E levo ela, porque muitas consultas iniciais são com o casal. O casal, Então, é exatamente essa parte. Mas o homem leva a mulher, porque ele precisa, né, de alguém. Agora, a mulher leva o homem e ele querer ir no ginecologista. Difícil. Isso aí, ele não vai, aí é outra coisa. Aí é outro B.O. grande para resolver. Ele não aparece lá, não. O que? Aparece nada para eu jogar tudo na cara dele? Ele não vai querer ouvir, não né? Não vai, não. E a minha pergunta para você é exatamente o seguinte.
seguinte, se a terapia de casal ela é sempre necessária para tratar a disfunção sexual. Porque sempre é um termo muito forte, né? Eu não sou sexólogo, mas a maioria dos pacientes que eu encaminho, a primeira consulta geralmente é com o casal. A primeira consulta podem ser mais, né? Existe uma preferência de conhecer primeiro o casal, o ambiente, ouvir os dois, para depois você trabalhar individualmente o paciente, né? Que é o homem no caso aí, né? Então isso é uma rotina. Não sei se Carla concorda. Na verdade, assim, depende da queixa, né? Tem queixas e queixas, né? Tem queixas que você tem que primeiro ouvir o homem, porque é aquilo que eu te falei, né? Tem muitas coisas que ele leva para o relacionamento, mas o problema está aqui. Então, assim, ele não quer essa exposição para assumir, porque ele é o provedor, ele é o bom, ele é... Então, ele quer resolver a vida dele e chegar em casa e mandar ver. Então, mas tem coisas que precisa... Assim, mulher, principalmente, né? Precisa, porque assim, a paciente que não tem relação, né? Que tem vaginismo, ela precisa, logo depois que eu liberar ela dos exercícios, ela precisa do pênis para colocar. Então, eu vou ter que chamar ele lá para colocar. Ou não, né? Mas assim, quando tem um marido, depois que você coloca o vibrador, depois que você passa, né, da parte de sensibilização sistemática, você precisa ter a relação em si para você olhar como é que foi. Porque tem paciente que consegue ter relação com o vibrador, consegue ter penetração com o vibrador, consegue botar os cones de dilatação, mas na hora que vê o pinto... Se manda. Não consegue. Se manda, trava, né? Psicologicamente, porque, né? Muitas vezes, né? Ou foi abusada, né? Isso. Então, ou tem outros padrões religiosos, ou tem medo, porque, né? Eu até brinco, né? Eu até pergunto, você tem o que em casa, né? Que aí eu te dou mais ou menos um vibrador parecido, né? Para você sensibilizar com o que você vai ter em casa. Vou aumentando até o tamanho. Então, assim, muitas vezes... O homem, quando ele procura terapia, inicialmente, ele quer ser só, porque ele é autossuficiente. Mas tem horas que precisa levar os dois. E tem problemas que o casal tem que ir mesmo junto, não tem para onde correr. Quando que o casal vai muito, né? Principalmente quando eu tenho um casamento de longa data e a mulher teve um câncer de colo. Aí eu operei, a vagina que era assim ficou assim. E aí não consegue mais ter penetração. Nossa. Ou o paciente que teve um câncer de vulva, né? Ou de pênis. Ou pênis, né? Pênis, paciente que tem câncer de pênis. Porque você amputa e você faz uma penectomia parcial, você tem um coto que era de 15, 14, que é a média, né? 14, 15. A média do brasileiro, você começa a ter um pênis de 7, de 8 centímetros. Aí eu tenho pacientes assim que vão para bioplastia, mas assim não resolve nada. Não resolve, porque agora, o tamanho assim, não aumenta, o que só engrossa. Mas, entendeu? E aí eu digo, né, nem toda mulher gosta de, eu falo, né, pênis tronco, né? Muitas vezes o lápis é melhor, né? O comprido. Então, assim, tem gente que, assim, eu digo assim, não adianta você querer ter um pênis, ter a panela, se você não tem a tampa correta. Primeiro, você tem que saber. Então, assim, se você tem o micropênis, aí que não tem como alongar, aí você colocar ele, diâmetro nele, aí pode ser eu acho que é pode resolver, né? o resolutivo. Mas, porque assim, você tem uma coisa pequena que nem vê, então assim, pelo menos vai ficar visto, pode ser uma tora pequena. Mas, assim, para você, né, fazer outro tipo... Outra coisa também, eu não sei se Augusto já pegou isso, né? Eu tenho muitos pacientes que têm problema com a glande, né? Porque foi circuncisado de maneira errada. Tem cicatriz. Né? Tem cicatriz, aí tem depressões, né? E aí acaba que ele é meio, né? Assim, bicho é lenga para um lado, né? Aponta para um lado. E ele fica, né? Aí eu digo, né? Eu digo, bote uma camisinha. Ah, doutora, mas eu trouxe minha vida inteira de camisinha escondendo meu pinto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vou fazer uma bioplastia. Aí, esses casos, eu acho super indicado. Até pacientes que têm, né? Eu vi um recente de um peroni, que era bem torto e que fez, né? Para poder colocar de lá, ficou mais larguinho. Ficou top, sabe? Eu vi o antes e o depois, achei sensacional. Melhorou muito. E coisa que não ia, né? Já tinha ido vários médicos, já tinha operado, mas não ficou bom. E aí, assim, né? Umas correções são necessárias. Porque isso também afeta a autoestima, que aí, consequentemente... Isso. Eu também gosto muito, né, de quem faz... Eu não faço nada disso, mas assim, eu mando quem faz bioplastia de monte público, né? Aquele gordinho, perde tudo, né? Secou, mas aí fica com aquele monte público parecendo que tem uma periquita ali, né? Aí ele olha assim para mim e fala, doutora, tire isso, quer tirar na cirurgia. Aí eu digo, mas o seu não vou operar. Aí vamos tentar fazer, na verdade, né, enzima, né? Essas enzimas de emagrecimento. E eu vejo muito boa resposta. Então, assim, perde o corpo, né? O monte público todo. E que aparece mais, projeta mais. E projeta mais o aí pênis. Embucha o pênis. Aí eu gosto muito também disso daí. Então, assim, né?
Eu acho que medicina... E homem também é assim. Você tem homens mais obesos, que tem uma barriguinha saliente, que às vezes a queixa dele é que ele não consegue enxergar o pênis. Então, se você trabalha a cirurgia, diminui essa gordura pré-púbica aqui e faz um alongamento e tira um pouquinho da gordura, ele consegue ver o pênis, ele já fica bom, feliz, Fica feliz. Não precisa você fazer preenchimento, tem nada disso. Perfeito. A gente até falou, a gente teve um episódio falando de estética genital, a gente falou muito sobre isso aqui. Que às vezes o problema não está no tamanho do pênis, né? Se você fizer ali uma cirurgia, ele já... E é definitivo, lembre, viu? É definitivo, porque o preenchimento dura de 6 a 8 meses. Pois é. Gente, a gente está chegando... Pera, antes de falar, eu também tinha que falar outra coisa. O que eu tenho recebido muito do público homo é plástica de escroto. Sim, eu falei com o Ricardo isso agora. Eu tenho 3 pacientes para fazer. Aí assim, né? Porque o escroto tá grande, né? Assim, flácido, foi lá para baixo. Aí ele quer, né, que coloque mais altinho. Então, ou tirar a pele. Ou tirar a pele, muita pele do pele, é muito que mais. Isso eu tenho 3 casos para fazer. Um já desistiu, porque, doutor, é muito caro. Eu falei, é uma cirurgia estética, meu querido. E a gente não garante resultado. Você tem que saber disso. Então, você tem que ser sincero com o paciente. O plano de saúde não cobre. Não cobre. Então, você quer fazer uma coisa bem feita, tem que pagar caro. É isso mesmo. Né? E eu vejo, assim, eu tenho um paciente operado e tenho um paciente que está querendo operar. Eu gosto muito do resultado, né? Não, assim, fica bom. Eu acho que se ele tem interesse... É igual a paciente, né? Que quer consertar a periquita, né? Não sei o que, tá tudo grande, perdeu peso, né? Pós-bariátrica, principalmente foi quando começou a técnica, né? Foi para correção de assimetria, né? De grande, de pequeno, pós-bariátrica, pós-perda de peso excessiva. E hoje é a cirurgia íntima, né? É a cirurgia íntima. Você diminui os grandes lábios, você tem pacientes que fazem muita reposição hormonal, tem um clitóris muito alto, muito avantajado. Você tem que... Não vai reduzir mais se você parar de tomar. Você vai ter que fazer a cirurgia para reduzir clitóris, entendeu? Os grandes e pequenos lábios você também reduz. Então, tudo isso aí é cirurgia íntima, né? Então, hoje também tem isso. O que a gente é contra, viu, Carla, é a hiperindicação. Eu também sou contra. Pelo viés financeiro. Agora, ninguém aqui é contra você trabalhar, passar no profissional, ter a indicação certa e você fazer. Isso eu acho que não é, isso aí seja qualquer coisa da vida. Não, né? para tudo, né? Tudo. Acho que tudo tem que ter bom senso e procurar o profissional correto. E ter as suas indicações. E ter as indicações. Eu acho que assim, né? Essas coisas que são muito novas, eu lembro sempre o que minha mãe me ensinou, né? Tudo que é uma coisa nova, procure várias pessoas. Isso. A gente fala muito isso. A gente fala, procure várias pessoas. Pelo menos uma segunda opinião, né? Vai mexer com cirurgia, com corte. Você quando vai botar um peito, você vai procurar várias pessoas. Isso. Aí você vai botar uma prótese, né? Fazer uma pálpebra, né? O seu rosto, né? A mesma coisa. Então assim, né? Vá atrás do seu... Olhe vários, né? Veja, né? Sim. E veja se é isso mesmo. É porque tem coisas que são irreversíveis, né? E aí não adianta depois você ir procurar outro profissional para poder consertar uma coisa que tem sequelas, tem... Infelizmente. Não, e ninguém quer consertar porque sabe que a área é pequena, o estrago é grande e muitas vezes o resultado não vai ser o que ele espera. E aí vai ficar nas costas do médico que pegou aquele problema. Exatamente. Deixa bem claro isso. Isso é uma coisa importante. Eu tive um paciente agora, tem uma semana, que chegou, que tinha injetado não o ácido hialurônico, MMA. Isso em São Paulo. E aí fica um negócio duro, parece uma pedra. Ficou horroroso, ele se arrependeu, aí queria que eu tirasse. Eu falei, não, tudo bem, eu tiro. Agora sim, não vai ficar assim, não vai voltar ao que era antes, você tem que saber isso. Não, doutor, eu tô sabendo, já li tudo. Falei, beleza. E lembrando que PMMA só é liberado pelo Conselho Federal de Medicina em paciente aidético, paciente com doença AIDS, para preenchimento, e não aquele paciente que perdeu muito peso. É a única indicação de PMMA hoje pelo Conselho Federal de Medicina. Então, bioplastia com PMMA é proscrito pelo CFM. Exatamente. E muita informação, muito legal. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero dizer que foi incrível. Eu amei. Doutora, estou encantada. Assim, muito enriquecedor, de uma maneira muito leve, descontraída. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Quebrar tabu para a gente falar, principalmente quando a gente fala para homens, a gente precisa levar isso. E para as mulheres também, porque a gente precisa, apesar de a gente conversar bastante, a gente precisa tirar esse julgamento de falar sobre sexologia, enfim, falar sobre o corpo. Então, eu quero agradecer. Aqui, doutora, a gente, no final do programa, a gente sempre dá dicas, né, para os nossos telespectadores. E não precisa necessariamente ser uma dica assim, da medicina. Então, se é alguma coisa que você... Uma viagem, um hobby, um livro, gosta, um esporte. Um esporte. Guto sempre vem com um esporte diferente. Exatamente. E aí a gente sempre fala aqui e dá sempre nossas dicas. Eu vou começar com o doutor Augusto, que aí você vai pensando na dica que você vai dar. Não, a minha dica hoje é
é referente ao tema, né? Eu acho que esse autoconhecimento é importante. Eu acho que vocês precisam se autoconhecer e transem bastante, né, com seus parceiros. Eu acho que isso aí é bacana, porque você fica mais leve, o seu dia a dia passa que você nem sente. Então, esse prazer entre os parceiros é muito bom. Essa é a minha dica de hoje, com o tema que a gente apresentou. Perfeito. Eu vou dar minha dica aqui, porque assim, e tem a ver também com o tema, e principalmente para os homens, tá? Então, assim, busquem entender um pouco mais o universo das mulheres, porque isso é muito importante para as relações, né? Quebrem um pouco esse tabu de que psicólogo, né, de que psicoterapia é uma coisa que não é para homem, né? Vocês são seres humanos como a gente, obviamente diferentes, porque não seremos iguais jamais, mas buscar, estudar, entender um pouco o universo das mulheres vai fazer, com certeza, com as suas relações e com você próprio, né? Entender que tem coisas que são das mulheres e que você não consegue resolver porque é delas e vice-versa. Então, acho que a minha dica hoje é essa. E adorei seus cursos, viu? Fale sobre eles também, doutor Ricardo. Bom, minha dica também, tentando linkar aí com o tema, eu vou indicar um filme que, inclusive, concorreu ao Oscar, chamado A Substância, que é justamente essa busca por um padrão, né, de beleza, um padrão seja estético, e isso acaba influenciando sua percepção de autoimagem e sua relação com você mesmo e com sua parceria, né? E aí muitos problemas sexuais a gente vê por isso, por buscar um padrão que só existe na cabeça dele. Perfeito. Um padrão, ou dela, né? Um padrão que é inatingível. Né? Perfeito, perfeito. Agora eu quero saber de doutora Carla. Então, a minha dica vai, primeiro, né, em relação ao tema, eu queria, né, pedir, né, para todo mundo que está aqui ouvindo, que quem tem um relacionamento ou quem está à procura de um relacionamento, o primeiro fator para você manter, né, goste de você primeiro. Seja você feliz, se aceite. Se você não está se aceitando, procure se aceitar antes de se entregar a outra pessoa, procurar uma outra pessoa. Esse daí é o meu conselho e o que eu vejo, né, que mais faz sentido em tudo o que eu estudo sobre relacionamento. Porque se você não estiver bem com você mesmo, não se aceitar, você não vai estar bem com ninguém. E tudo você vai achar um problema. E muitas vezes esse problema ele só vai te levar muito para baixo, e até que você consiga sair disso, já perdeu tempo, e a vida é curta. Então, assim, né, vamos aprender a viver, e viver querendo diminuir as coisas, né? Não achar tanto problema nas coisas, né? Poder ser mais leve. Eu já mudei muito, né? Eu sou uma pessoa que antes eu me estressava no trânsito, eu brigava no hospital, assim, o pessoal mais velho roubava minha sala para eu operar. Hoje eu penso assim, ó... Nem vou te dizer o que é que eu penso, porque a maturidade é ótima, né? Eu penso, sabe o que é que eu penso? Deve tá com pinto pequeno, por isso tem aqui que mostrar essa superioridade para mim, mas eu não estou nem aí, porque eu sou feliz. Então, eu falo pinto pequeno, ou se não, pinto fino, não deve ter esse problema dele. E fico pensando lá na minha cabeça, rindo para me acabar, e o pessoal falando assim, você não vai ligar? Eu digo... Não, eu já dei o dele, botar o nome dele na boca do sapo e aí a gente resolve depois. Então, o meu conselho é esse, leve a vida mais leve. E, assim, eu achei um livro esses dias, né, pesquisando na Amazon. É um livro de graça que chama Para Todas as Pessoas Intensas. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. É um livro de graça, né? Você baixa lá na Amazon. E... fala muito bem isso daí, né? Que você precisa, né, se aceitar. E quando você não se aceita, a primeira coisa que acontece é que você, né, aperta o F, né? Você toma na cabeça. Então, você tem que levar a vida de um outro jeito, porque a vida passa. Eu falo, né? A gente não vai ter essa idade a vida inteira. Então, assim, procure ser feliz. Passear, se divertir, curtir quem está do seu lado, né? Amar quem você tem que amar, abraçar seus pais, né? Cuidar daquilo que você tem, passear com seus filhos, porque logo, logo ninguém aguenta mais. Hoje, quando a gente entrou na faculdade de medicina,
a gente conseguia andar, né, pela cidade, fazia tudo. Hoje você só anda com medo, você não mexe o celular, você não faz nada. E assim, se você tivesse aproveitado muito mais, a gente que, né, vem de uma outra época, a gente nem podia aproveitar, porque a gente tinha um gargalo que era o vestibular. Então a gente tinha que estudar muito, né, e depois ser o melhor para poder passar, porque as vagas na Bahia eram poucas, né, e por aí vai. Hoje você estuda um pouco menos, mas assim, você vive mais. Só que você vive mais daquele jeito, né, querendo ocupar o lugar do outro, com inveja de fulano, porque não sei o quê. Esqueça isso daí, né? Ou com medo. Então, esqueça isso daí, né? Procure ser quem você é. Faça suas coisas, né? Eu que mexo com sexualidade. Tem gente que fala assim, você mexe com sexualidade, fica cuidando só de problema. Mas alguém tem que cuidar de problema para alguém ser feliz. Então, alguém tem que ouvir essa queixa. Então, eu que mexo com sexualidade e com câncer, duas broncas. Mas eu gosto. E eu fico muito feliz quando a paciente chega para mim e fala assim, resolve, né? doutora, eu queria agradecer porque eu não tenho a mama, mas eu sou muito mais feliz sexualmente do que eu era antes com as duas mamas. Perfeito. Ou senão, antes eu tinha penetração e hoje a senhora fechou minha periquita e eu sou feliz. Então, isso daí é mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de evoluir, né? De carregar as coisas, tornar tudo mais leve, porque a vida passa. Hoje, quanta gente você conhece, né? A gente, quando estava na faculdade, raramente você ouvia falar, fulano morreu. Hoje, todo dia você ouve, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. Está na boca de todo mundo. Todo mundo está morrendo. Então, assim, vamos aproveitar para viver, né? Esse é o meu conselho, né? Viver mais, procurar menos confusão. E se você puder abrir mão das coisas, né? A gente não leva nada desse mundo. É o famoso pensar fora da caixinha ou mudar o seu mindset. Que chique. Aí é o moderno hoje, né? A gente tem que se modernizar também, senão a gente fica para trás. É verdade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido aí sanar muitas dúvidas. A gente tem os canais de que a gente pode receber mais e mais dúvidas, que é tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram. Eu peço que vocês sigam, compartilhem, e isso vai fazer com que a gente consiga levar aí para mais pessoas esse conteúdo que é tão rico, que é tão maravilhoso e que com certeza transforma a vida daqueles que realmente enxergam, né, que é uma necessidade ficar mais informado para ter uma qualidade de vida melhor. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, foi muito incrível. Eu aprendo todos os dias, então eu estou amando esse projeto. É um projeto que foi assim, pensado com muito carinho, sabe, doutora? Que assim, vai muito além de qualquer ganho financeiro, é uma questão de, como eu falei, é um hobby para a gente. A gente tem, eles me convidaram, né? A gente se conhece também, eles me convidaram, e para a gente é muito satisfatório estar aqui. Muito obrigada também mais uma vez, né, pela participação de vocês. E eu espero vocês nos outros episódios. Obrigado. Até mais. Vocês, cara. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.